um dos aspectos mais importantes do estudo de vias metabólicas diz respeito às estratégias de regulação que determinada via metabólica utiliza. Então, nessa videoaula, nós estudaremos os mecanismos de regulação especificamente da via glicolítica. São de toda a via metabólica, desde glucose até piruvato, nós observamos que existem muitas reações que são reversíveis, né? E apenas 3 reações, aqui ficou pequeno, não vai dar para fazer como eu imaginava, mas já serve para mostrar. Apenas 3 reações que são irreversíveis. E essas 3 reações irreversíveis, 3 reações catalisadas por enzimas, né? Elas, aqui estão os nomes das enzimas, aquela primeira lá da via glicolítica, a hexoquinase, depois logo em seguida a PFK1, que é a mais importante de todas, fosfofrutoquinase 1, e depois lá no finalzinho a piruvatoquinase. Então essas são as 3 enzimas que catalisam reações irreversíveis, vou colocar aqui, forçar um pouquinho a barra, não tem problema, que catalisam reações irreversíveis da via glicolítica e que por isto são enzimas regulatórias. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre essas enzimas, essas reações catalisadas por essas enzimas, né? E aspectos das enzimas propriamente. Então aqui nós temos uma comparação entre a hexoquinase muscular, por exemplo, né, e a glucoquinase, ou hexoquinase 4, como eu disse, são isoenzimas, né? Então essas enzimas elas têm estruturas diferentes e respondem com propriedades cinéticas diferentes. Então aqui está a cinética da concentração do substrato e da velocidade, da atividade da enzima. Então no caso da hexoquinase nós percebemos que ocorre um aumento rápido na atividade como resposta a baixas concentrações de glucose e ela satura muito rapidamente, né? Mas num nível muito alto de atividade. No máximo, aqui comparando aqui essa atividade relativa, né? Então, ela seria o 100%. Né? E aí, comparada a ela, a glucoquinase, que para chegar no 100% demora muito, né? Vai para fora do gráfico e praticamente não chega lá no 100% da sua prima, né? Então, o que é que isso nos diz? Que no fígado, a glucoquinase tem uma atividade, e reparem, eu vou forçar um pouco aqui para deixar bem claro isso, ó. Ela tem um perfil sigmoidal, diferente daquela muscular que tem um perfil miqueliano, né? Então, são perfis diferentes, são enzimas que trabalham com estruturas e estratégias diferentes, tá? Enquanto a hexoquinase ela tem a função de trabalhar na sua atividade máxima, mesmo em concentrações baixas de substrato, a glucoquinase ela passa a ter uma atividade maior apenas com valores consideráveis de substrato, ou seja, quando você está no momento pós-prandial, logo depois das refeições. Então, quando você ingere uma grande quantidade de alimento, aí é que essa enzima passa a manifestar uma atividade maior, né? Enquanto que numa concentração baixa de substrato, né? Voltando aqui usando esse valor aqui mesmo, num valor baixo de substrato, você tem uma atividade muito baixa da enzima hepática, mas uma atividade já no topo, no máximo praticamente, da hexoquinase muscular. O que é que isso reflete? Reflete que o fígado não compete com o resto do corpo, com o resto do organismo. O fígado pode liberar, inclusive, glicose para o sangue,
mesmo com concentrações baixas. Ele não tem a glucoquinase hepática não tem uma afinidade tão alta pela glucose como tem a hexoquinase muscular. Então, com isso, o fígado tem um papel regulador muito importante, que ele consegue dispensar glucose para tecidos que são mais dependentes desta forma de energia, enquanto o fígado pode retirar boa parte, praticamente toda a sua energia a partir dos ácidos graxos. Então ele não precisa obter grande parte da sua energia a partir da glucose, como por exemplo é o cérebro. O tecido nervoso central, o tecido nervoso de uma forma geral, mas o sistema nervoso central, ele é muito dependente de glucose como fonte de energia. Somente o cérebro humano consome cerca de 200 gramas, cérebro humano, né? 200 gramas de glicose por dia. É um saquinho de açúcar por dia só para funcionamento do sistema nervoso central. Tá? Então é uma quantidade muito grande de energia e uma dependência muito grande de glucose. Ou seja, quando você começa a entrar num quadro de hipoglicemia durante um jejum, ou mesmo durante o intervalo das refeições, né? Quando essa concentração fica muito baixa, essa concentração de glucose fica muito baixa, essa enzima tem que continuar capaz de, mesmo numa concentração baixa de glucose sanguínea, né? Mesmo numa concentração baixa de glucose sanguínea, ela tem que ser capaz de capturar essa glucose e utilizar essa glucose como fonte de energia. Diferente do fígado, que pode esperar o momento depois das refeições, quando está bem fornecido de energia, para retirar energia proveniente dos açúcares, da glucose. Enquanto isso, ele pode obter suas energias a partir dos ácidos graxos. Uma estratégia que nós comentamos lá na Bioquímica 1 de regulação da ação enzimática é a compartimentalização da enzima, ou o sequestro da enzima, né? E aqui tem um exemplo desse mecanismo. Então, a hexoquinase 1, né? A hexoquinase 1, como a gente já viu na primeira videoaula, viu, mas não viu em detalhe, né? Então agora a gente vai... A hexoquinase 1, ela é uma enzima que ela é regulada, ela sofre modulação por feedback do seu próprio produto. Então, quando ocorre a formação de glucose 6-fosfato e sobra um pouquinho, se o resto da via glicolítica lentifica, né, aumenta um pouco a concentração de glicose 6-fosfato, isso já é suficiente para desencadear uma resposta inibitória sobre a hexoquinase 1, tá? Muscular, por exemplo, né? Então, se o músculo não está precisando muito, se diminui aqui a demanda, já sobra glucose 6-fosfato que volta fazendo uma retroinibição ou um feedback negativo, ok? Já a glucoquinase não sofre esse efeito, é uma outra diferença entre essas enzimas. A glucoquinase não sofre esse efeito. Ou seja, quando a glucose entra, aqui nós estamos falando especificamente do fígado, que tem o transportador GLUT2, são 12 transportadores de glucose distribuídos pelo organismo. Então nós temos aqui o principal, o fígado não tem só este, mas é o principal transportador de glucose, é o GLUT2. Quando essa glucose entra no hepatócito, né, ao invés dela, então aumenta aqui, vamos substituir agora aqui, GLUT4, e isso aqui não acontece mais. Não existe mais esta inibição, esse feedback negativo. Tá?
Então aqui nós temos a hexoquinase 4 agora, ou a glucoquinase, né? São sinônimos, tá? Então, quando você tem um aumento da glucose do sangue, ou melhor, o aumento da glucose dentro do hepatócito, essa glucose não vai sofrer o efeito, o feedback negativo da glucose 6-fosfato. Vejam que a glucose 6-fosfato é formada aqui e vai adiante para a formação de frutose 6-fosfato. Então, ela vai aqui para a formação de frutose 6-fosfato. E aí, esta frutose 6-fosfato que é formada, e quando a sua concentração é aumentada porque a via glicolítica está diminuída, a velocidade da demanda da via glicolítica está diminuída no fígado, então esta frutose ela faz uma sinalização positiva para a compartimentalização ou sequestro da glucoquinase para o fígado, para o núcleo, perdão, lá no fígado, para o núcleo do hepatócito. E lá no núcleo do hepatócito, então, a glucoquinase vai ser ligada a uma proteína reguladora que bloqueia a atividade da enzima por um tempo. Então, enquanto essa proteína reguladora estiver ligada à glucoquinase, ela ficará inativa. Quando começa a ocorrer um aumento da demanda por energia para o fígado e essa frutose 6-fosfato começa a ser consumida, porque a via glicolítica está seguindo, né, até o piruvato, porque ela está precisando de ATP, aí, neste caso, a concentração de frutose cai, né, e caindo a concentração de frutose e aumentando a concentração de glucose, essa proteína reguladora se desliga da glucoquinase e a glucoquinase volta para o citosol para manifestar a sua atividade e catalisar a reação pela qual é responsável. Então, essa é a estratégia que o fígado utiliza para regular o nível, para utilizar o nível de glucose como regulador da velocidade da via glicolítica através da sua primeira enzima, que é a glucoquinase. O segundo ponto de regulação da via glicolítica, que é o mais importante, é através da PFK1, fosfofrutoquinase 1. Né? Essa enzima ela catalisa a reação da via glicolítica no sentido de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato. Reparem que essa reação é irreversível. Mas aqui está parecendo que ela é reversível. Aqui está mostrando uma outra enzima que catalisa a mesma reação no sentido inverso. Então, nós podemos afirmar que essa reação ela é irreversível quando catalisada pela PFK1. Mas eu consigo reverter a reação? Consigo, desde que eu tenha uma outra enzima para realizar a catálise dessa etapa, dessa reação. Então, são reações independentes. Né? Eu até prefiro, quando eu desenho essa reação, por exemplo, coloca aqui frutose 6-fosfato e frutose 1,6-bifosfato. Quando eu desenho essa reação, eu não desenho reto como está aqui no desenho, eu desenho assim. Porque isso, para mim, fica mais claro, né? Que eu tenho aqui uma enzima de um lado e de outro lado eu tenho a FBPase lá, né? Mas aí eu deixo mais claro que não é uma reação. Aqui parece esse desenho, ele sugere que seja uma reação reversível, né? E aí você tem que entender, você tem que compreender que são reações, a mesma reação é catalisada em sentido contrário por enzimas diferentes e isso caracteriza uma reação irreversível. Tá? Então, nós temos uma via metabólica que é a glicólise, que nós estamos estudando, que está neste sentido. Né? E temos uma outra via metabólica que nós vamos estudar adiante, que é neste sentido, no sentido contrário, que é uma via chamada gluconeogênese.
E a gente vai estudar posteriormente essa via metabólica. Mas no momento, então, nós estamos focados para compreender a regulação da PFK1, né, que é o principal ponto regulatório dessa via metabólica, a via glicolítica. Como é que isso funciona? Bom, primeiro, essa enzima ela tem uma resposta convencional alostérica. Ela é uma enzima alostérica, ela sofre, então, as modulações positiva e negativa dos seus moduladores. Então, ela tem sítios de ligação para o AMP, para o ADP, que são moduladores positivos. Ela tem sítios de regulação para o ATP e que sinaliza uma modulação negativa. Ela também tem um sítio de ligação para o citrato. O citrato é um composto que vocês ainda não viram, mas a gente verá aí na sequência. Então ele vai de glicose, piruvato. Agora as vias metabólicas começam a ficar menores, porque a gente vai resumindo, né? Vai encurtando. Então vai de glicose a piruvato. De piruvato vai a acetil-CoA. Já estou adiantando um pouquinho aqui, tá? É ruim escrever. E de acetil-CoA vai a citrato. Então, o citrato é uma molécula que, dependendo da condição, ele pode ser produzido, né, e pode ter a sua concentração aumentada durante um processo de produção de energia. Então, esse citrato, se sobra, ele pode voltar aqui, né, e ajudar a bloquear através dessa modulação negativa. E o principal modulador da via glicolítica é a frutose 2,6-bifosfato, que é o seu principal modulador positivo. Ou seja, na ausência desse modulador, dessa molécula, a via glicolítica tende a diminuir muito a sua atividade. Reparando que nós estamos falando de uma molécula diferente do produto da reação. Não é a mesma molécula. O nome é parecido, mas não é a mesma. Existe uma diferença. A posição do fosfato. E a posição desse fosfato define a afinidade das enzimas pelas moléculas, as reconhecendo como substrato, ou não, né? Então, a PFK1, ela tem esse nome. Ela tem esse nome porque ela reconhece a frutose 6-fosfato e incorpora o fosfato no carbono 1. Ou seja, deve existir, então, uma PFK2, que é a enzima que não faz parte da via glicolítica diretamente, mas que ela vai catalisar a reação também a partir da mesma frutose, devia ter colocado aqui, da mesma frutose 6-fosfato, né? E a PFK2 é a enzima que vai catalisar esta reação, né? Inserindo o fosfato no carbono 2. Mas não é via glicolítica, isso é uma reação à parte da via glicolítica. Tá? Isso não é via glicolítica, não dá para confundir e muitos de vocês acabam confundindo. Então, isso não pode ser mais confundido a partir de agora. Espero estar sendo claro aí nessa tradução dos significados. Tá? A frutose 2,6-bifosfato é, sim, fruto da produção, da catálise pela PFK2, né, que não faz parte da via glicolítica. E essa molécula, a frutose 2,6-bifosfato, é o principal modulador positivo da PFK1 da via, e, portanto, da via glicolítica. Como a PFK1 é a enzima mais importante da via, então tudo que ocorre com ela tem uma reverberação importante, significativa na via glicolítica. Então, o que nós vamos estudar agora é um pouquinho sobre esse sistema aqui, né, que vai possibilitar a síntese ou não da frutose 2,6-bifosfato. Vamos ver então, vamos entender
como que essa enzima é produzida e, ao mesmo tempo, como que ela também pode voltar a... Como é que eu vou desenhar aqui? Vou botar uma outra cor para... Como é que essa enzima pode voltar a ser frutose 6-fosfato pela ação de uma outra enzima chamada FBP-ASE2. Lembrando que lá no slide anterior a gente viu, né, que tem a PFK1 que catalisa a reação no sentido da glicólise e a FBPase1 que catalisa a reação no sentido da gluconeogênese. Como PFK2 não tem nada a ver com a glicólise, FBPase2 também não tem nada a ver com a gluconeogênese diretamente, tá? Então, são duas enzimas, PFK2 e FBPase2, que transformam frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bifosfato, ou, no caso da PFK2, ou da FBPase2, que degrada essa molécula, que retira esse fosfato, não chega a ser uma degradação, uma desfosforilação, né? Ela retira esse fosfato do carbono 2 e retorna a molécula ao estado de frutose 6-fosfato. Como é que a gente sabe disso hoje? Através de experimentos que foram feitos, de pesquisas que foram realizadas. E essas pesquisas, esses experimentos, elas resultam em dados. E esses dados são traduzidos em gráficos, graficamente. Quando você fez o seu relatório de cinética enzimática, você teve que fazer gráficos para traduzir os resultados que você tinha calculado, né? Então, aqui é a mesma coisa, no resto da ciência é a mesma coisa. Então, os gráficos, eles traduzem apenas os resultados, né, de uma forma gráfica, de uma forma em desenho, né, o que pode, na maioria das vezes, facilitar a sua compreensão dos significados desses dados. É por isso que a gente grafica, por isso que a gente coloca na forma de gráfico. Às vezes tabelas servem muito bem para essa proposta, dependendo do tipo de resultado, e às vezes o gráfico auxilia, nos facilita a compreensão dos significados, dos resultados daqueles testes, daqueles experimentos que foram feitos. Aqui é a mesma coisa, né? Então foi feito um experimento em que foi colocado o substrato, frutose 6-fosfato. Por quê? Porque essa frutose 6-fosfato é o substrato da PFK1. Está aqui, né? Então, o eixo Y é a atividade da enzima, o eixo X, concentração do substrato, certo? Esse substrato vai ser transformado em frutose 1,6-bifosfato, né? É isso que a enzima faz, que a PFK1 faz. E aqui está mostrando o resultado da velocidade, da atividade da enzima, quando você coloca alta concentração de ATP no meio e quando você coloca baixa concentração de ATP no meio. Então, você mostra um deslocamento do gráfico à direita. Lembrando lá da cinética enzimática, deslocamento do gráfico à direita é uma diminuição da atividade. Portanto, a alta concentração de ATP levam a uma diminuição da atividade. Por isso que você tem no slide anterior que o ATP é um modulador negativo, porque ele diminui a atividade da enzima, né? Ao passo que você tem lá o ADP e o AMP como moduladores positivos, porque baixa concentração de ATP induz aumento da atividade. Então é assim que a gente vai construindo, né, aqueles mapas ou aquelas informações que aparecem em cima das reações, né, com um sinal de modulação negativo, com um sinal de modulação positiva. Como é que a gente chega a essas conclusões? Basicamente através de experimentos que foram feitos por outros pesquisadores no passado e que nos possibilitaram chegar a essas conclusões, ou por eles mesmos ou a partir dos resultados deles.
Agora, quando você adiciona além do ATP, então aqui você tem frutose 6-fosfato, é o substrato, né? E aí você coloca a velocidade relativa, de quem, né? Atividade de quem? Da fosforoductinase 1, do PFK1. Tá? Então, quando você tem aqui não está escrito, mas né? Aqui é PFK1. Tá? Então, quando você tem a atividade da PFK1 agindo sobre o seu substrato, na ausência ou na presença de frutose 2,6-bifosfato, seja 1 molar ou 0,1 micromolar, 1 micromolar ou 0,1 micromolar, você tem um deslocamento da curva para a esquerda. Deslocamento da curva para a esquerda, modulação positiva. Leva a um aumento da atividade. E destes resultados se concluiu que a frutose 2,6-bifosfato é um modulador alostérico positivo da PFK1, né? Inclusive de uma forma dose dependente. O deslocamento é maior quando a concentração é maior. Então, esse deslocamento maior sugere uma modulação positiva. Tá? Agora, interessante que você tem de um lado, então, a conclusão, né, de experimentos independentes que a frutose 2,6-bifosfato é um modulador positivo e você já sabe que o ATP é um modulador negativo do experimento do gráfico anterior, né? Ele diminui a atividade. Aí se criou o questionamento do o que acontecia quando os dois moduladores estavam presentes simultaneamente. Então, esse gráfico ao lado tenta mostrar isto. Foram feitos outros experimentos para verificar a atividade da PFK1 quando na presença dos dois moduladores. E aqui você tem um aumento da concentração de ATP. Né? É claro que aqui a concentração do substrato foi mantida igual em todos os tratamentos. Né? E aí você tem um aumento gradativo da concentração de ATP no meio, certo? E também um aumento da concentração de frutose 2,6-bifosfato, que é o modulador. Então, o que acontece quando você aumenta o modulador positivo e o que acontece quando você aumenta o modulador negativo? Tá? Então, o objetivo desse gráfico é este. Né? E o que a gente conclui daí? Né? Que mesmo na presença de ATP, né, o efeito da frutose 2,6-bifosfato se sobrepõe. Ou seja, a frutose 2,6-bifosfato é um modulador mais importante que o ATP. Então, quando você está numa concentração baixa, eu não diria baixa, porque essa não é uma concentração baixa, mas uma concentração fisiológica de ATP, você tem um efeito mais importante, determinante, digamos, da frutose, ou seja, frutose 2,6-bifosfato. Ou seja, quando você aumenta a concentração de frutose 2,6-bifosfato, você aumenta muito a atividade da enzima. Tá? Isso aqui na mesma concentração. Tá? Talvez o meu desenho aqui tenha ficado... Eu vou voltar aqui porque esse aqui não ficou feliz. Aqui vamos fazer de novo. Aqui. Então, o certo seria você mostrar aqui e mostrar aqui, certo? Então, na ausência, aqui com zero, né? Na ausência de frutose 2,6-bifosfato, depois coloca 0,1 micromolar de frutose 2,6-bifosfato, a atividade já aumenta muito mais. E se você aumenta para 1 micromolar, ela aumenta, mas aí já não aumenta tanto assim, porque ela já está atingindo o nível máximo da atividade.
né? Então, e essa a interpretação desse resultado para essa concentração de ATP. Aí você diz, tá bom, professor, mas quando a concentração de ATP aumenta muito, né, você tem, vamos pegar aqui 3, por exemplo, 3 milimolar de ATP, que é um monte. Quando você aumenta muito a concentração de ATP, aí você tem um efeito que a enzima diminui a atividade, mesmo na presença do modulador da frutose 2,6-bifosfato. Sim, isso acontece. Né? Mas mesmo assim, você ainda tem uma atividade importante, né, da enzima, mesmo em altas concentrações de ATP, se existir frutose 2,6-bifosfato no meio. Então, de forma inequívoca, fica demonstrada a preponderância do modulador frutose 2,6-bifosfato como sendo muito mais importante do que a própria concentração de ATP. E aqui mostrando um processo chamado regulação, eu não vou escrever porque é muito ruim escrever aqui, mas regulação recíproca. Tá? Regulação recíproca. Ou seja, o mesmo modulador funciona ativando a via glicolítica e bloqueando a gluconeogênese. Tá? E é assim que funciona mesmo. Tem que ser assim, né? Senão ocorreria um ciclo fútil. Imagina se você ficasse transformando frutose 6-fosfato em 1,6-bifosfato, 1,6-bifosfato em 6-fosfato. 6-fosfato em 1,6-bifosfato, 1,6-bifosfato em 6-fosfato. Você ficaria fazendo esse ciclozinho aqui sem sair do lugar. Né? E a via glicolítica não ia adiante. E você não produziria ATP. E dissiparia toda essa energia, como nós já vimos estudando termodinâmica, na forma de calor. Então não faria muito sentido. Né? Embora existam processos biológicos em que essa estratégia é utilizada em determinados momentos, em determinadas situações de forma fisiológica. Por exemplo, só um exemplo, existem outros. Abelhas, quando estão no inverno, numa temperatura muito fria, e elas precisam sair para voar, elas produzem como se fosse um túnel, antes da saída da colmeia, e elas então percebem a temperatura na medida que elas vão saindo, se distanciando da colmeia em direção ao ambiente externo, elas vão percebendo a mudança na temperatura. E quando essa mudança é muito grande, né, que a temperatura lá fora está muito menor do que a temperatura de dentro, elas começam a realizar esse ciclo fútil para possibilitar o aquecimento de toda a sua maquinaria de voo, né, para ela poder sair voando mesmo numa temperatura muito baixa. Tá? Não são todas as espécies de abelhas que fazem isso, enfim, vai ter as diferenças. A biologia é maravilhosa justamente por conta disso, né, dessas mudanças, mas a maioria das espécies acaba fazendo isso, umas com mais, outras com menos capacidade de percepção, sensibilidade. Tá? Mas, de uma forma geral, esse ciclo fútil é evitado através desse processo de regulação recíproca. Então, quando a molécula de PFK1 está ativada, automaticamente a FBPase2 estará bloqueada. Ou seja, a mesma molécula que sinaliza a atividade da via glicolítica, ela é a repressora da via concorrente, digamos, né, que funciona em sentido contrário, que é a FBPase2. Tá? Então, essas enzimas operam PFK1, perdão, eu falei FBPase2, FBPase1. Essas enzimas, PFK1 e FBPase1, operam em sentidos contrários e são reguladas reciprocamente pelo mesmo modulador, a frutose 2,6-bifosfato. E da onde nós
da onde nós tiramos esse desenho, né? Como é que nós deduzimos esse desenho a partir de resultados experimentais que levaram, que possibilitaram a construção de gráficos como esses mostrados acima. Então, nós temos aqui a frutose 6-fosfato como substrato e aqui a frutose 1,6-bifosfato como substrato. E aí, quando você usa a frutose 6-fosfato como substrato, o que acontece com a atividade da PFK1? Então, a frutose 6-fosfato é o substrato da PFK1. Então, o que nós temos? Repetindo o gráfico anterior, né? A presença da frutose 2,6-bifosfato desloca a curva para a esquerda, modulação positiva. Agora vamos ver o que acontece com a FBPase 1, que é essa enzima que catalisa a reação no sentido contrário, e o substrato dela, né, o substrato dela é a frutose 1,6-bifosfato. Então, o que acontece quando nós adicionamos frutose 2,6-bifosfato? A curva é deslocada para a direita, né? E deslocamento da curva para a direita, modulação negativa. Ah, professor, mas você está fazendo o risco para baixo. Então, tá bom, faz o risco aqui, não tem problema. Deslocamento da curva para a direita, tá? E aqui, deslocamento da curva para a esquerda. Pronto. Tanto faz, tá bom? Então, isso mostra de forma clara que a frutose 2,6-bifosfato não só modula a atividade da PFK1, como também modula a atividade da enzima que catalisa a reação no sentido contrário, a mesma reação no sentido contrário. Então, isso nós chamamos de regulação recíproca. É um conceito importante para ser memorizado. Se a frutose 2,6-bifosfato é o principal modulador, tanto da via glicolítica quanto da gluconeogênese, deve existir, então, um sistema que regula a sua produção. Né? E, de fato, existe, e é esse que está mostrado aqui embaixo. Então, nós temos um complexo enzimático formado por PFK2, não confundir agora com as enzimas da via glicolítica, tá? Que lá é PFK1, FBPase 1. Aqui é PFK2 e esse complexo é formado por PFK2, FBPase 2. E esse complexo, né, ele pode existir num estado desfosforilado ou fosforilado. Quem fosforila este sistema é uma enzima chamada proteína quinase A. A proteína quinase A, ela é ativada via hormonal. Então, o glucagon, que é o hormônio que tem uma atividade inversa da insulina, né? Esse hormônio, ele, ao se ligar ao seu receptor, desencadeia uma resposta através de uma proteína um sistema chamado proteína G. Nós vamos estudar isso lá mais no final do semestre com o estudo dos hormônios, né? Quando a gente estudar os mecanismos de regulação hormonal, alguns dos mecanismos de regulação da ação hormonal, da ação hormonal, não necessariamente da regulação, mas a ação hormonal serve para regular, né? Então, esse sistema proteína G acaba, aqui só resumidamente, ativando uma enzima chamada adenilatociclase. É uma proteína integral de membrana e essa adenilatociclase é uma enzima especial, porque ela transforma ATP em AMP cíclico, é um AMP diferente. Tá? Essa molécula de AMP cíclico, ela é considerada um segundo mensageiro. O que são os segundos mensageiros? As moléculas que vão desencadear a resposta da sinalização hormonal. Então, um hormônio, a maior parte dos hormônios não entram na célula, então o simples fato, a simples ligação desse hormônio ao seu receptor precisa desencadear o aumento de uma molécula sinalizadora intracelular. E uma dessas moléculas é o AMP cíclico. E esse AMP cíclico, quando é produzido pela adenilatociclase como resposta da ligação do glucagon ao seu receptor, então esse AMP cíclico, né, basicamente
4 moléculas AMP cíclico se ligam a uma proteína quinase A e ativam essa proteína. Né? E uma vez que essa proteína está ativa, ela vai reconhecer algumas moléculas como substrato. Uma das moléculas que ela reconhece como substrato é esse sistema PFK2, FBPase2, que ao passar para o estado fosforilado, ela vai degradar frutose 2,6-bifosfato e transformá-la em frutose 6-fosfato. Portanto, com a diminuição da frutose 2,6-bifosfato, vai ocorrer também uma diminuição da via glicolítica. Certo? Porque o principal modulador da via glicolítica é a frutose 2,6-bifosfato. Se a concentração do modulador está diminuindo, a velocidade da via metabólica vai também diminuir. A via glicolítica vai diminuir também, vai acompanhar. Né? Por outro lado, quando esta proteína quinase A não está funcionando, certo? Porque não tem o glucagon, não tem todo esse processo aqui foi desativado, certo? Então, quando o glucagon não estiver sinalizando isto, então esta enzima, esse complexo enzimático, vai estar desfosforilado. E quando ele está desfosforilado, aqui, fazendo a comparação no desenho, né? Nessa forma desfosforilada, repare que tem um risco aqui, ó, um risco vermelho aqui, ó. A FBPase está inativa. Esse risco é muito sutil, eu vou aumentar a força dele aqui, ó. Tá vendo? Então, a FBPase está inativa e quem está ativa é a PFK2. O que a PFK2 faz? Fosforila frutose 6-fosfato para formar frutose 2,6-bifosfato. Ótimo! Aumentou a concentração de frutose 2,6-bifosfato, vai aumentar a atividade da PFK1. Vai aumentar a atividade da PFK1. O que vai acontecer com a velocidade da via glicolítica? Vai aumentar também, como consequência dessa ativação. Tá? Então, os hormônios, de certa forma, estão determinando, de certa forma não, eles contribuem muito para sinalizar a velocidade com que a via glicolítica vai operar numa célula, seja bactéria, seja neurônio, basicamente através dessas sinalizações moleculares. E por fim, a última etapa é a piruvato quinase, a última enzima regulatória da via glicolítica é a piruvato quinase, que sofre modulações diferentes no fígado e nos outros tecidos extrahepáticos. Então, nos tecidos extrahepáticos, a modulação é alostérica, convencional. Então, você tem uma série de moléculas aqui, ATP, ácidos graxos de cadeia longa, lembrando, fazendo já um pouquinho da conversa que eu comecei lá atrás, né? Os ácidos graxos são importantes também fornecedores de energia, né? Então, a gente tem que sempre considerar a presença simultânea dessas moléculas, certo? Na maioria das espécies ocorre esse uso simultâneo. Eu não diria da maioria das espécies, mas uma boa parte das espécies, incluindo o ser humano, ocorre um consumo e uma utilização importante das gorduras como fonte de energia. Tá? Então aqui, ácidos graxos cadeia longa, disponibilidade de ácidos graxos cadeia longa, né? Sinalizando a disponibilidade de energia. Acetil-CoA, acabei de mostrar lá atrás, né, que depois de piruvato, um dos destinos é o acetil-CoA, o destino aeróbico do piruvato é o acetil-coenzima A, e o ATP, que é um produto de todo esse processo, né, aeróbico de produção de energia, que a gente vai estudar mais tarde,
um detalhamento maior disso. Então, mostrando aqui todas essas moléculas funcionando como moduladores negativos da piruvato quinase. Né? A própria alanina, que é um aminoácido também, a gente vai estudar depois o metabolismo de compostos nitrogenados, basicamente aminoácidos, como fonte de energia, porque eles também são usados como fonte, podem ser usados como fonte de energia. Então, a disponibilidade da alanina como esqueleto carbônico também é um modulador negativo da piruvato quinase em tecidos extrahepáticos. E o principal modulador positivo da piruvato quinase é a frutose 1,6-bifosfato. Cuidado! Aqui nós estamos falando da 1, não da 2. Tá? Então, diferente lá da PFK1, né, que sofre uma modulação pela frutose 2,6-bifosfato, a piruvato quinase é de fato modulada pela frutose 1,6-bifosfato, que é o produto, né, é o produto da PFK1, certo? Vindo de frutose 6-fosfato. Aqui ficou um risquinho que não é para ficar, né? O sentido é esse aqui. Tá bom? Então, frutose 6-fosfato, pela ação da PFK1, forma a frutose 1,6-bifosfato, que se torna, por sua vez, o modulador positivo da piruvato quinase em tecidos extrahepáticos. No fígado, essas modulações também ocorrem, tá? Só que ela tem uma modulação adicional, através do mesmo sistema lá, da mesma proteína quinase A que eu acabei de mostrar no slide anterior, né? Em que aquela mesma proteína quinase A fosforila o sistema PFK2, FLPase 2, mas ela também fosforila a piruvato quinase. E ao fosforilar a piruvato quinase, veja lá, ó, a piruvato quinase agora fosforilada, né, ela se torna inativa. Então, o glucagon, hormônio, né, que leva ao aumento da produção de AMP cíclico, que por sua vez aumenta a atividade da proteína quinase A, né, vai fosforilar a PFK2, inativando-a, portanto diminuindo a velocidade da via glicolítica, e vai também fosforilar a proteína quinase, também inativando-a, ou seja, vai diminuir ainda mais a velocidade da via glicolítica, isso sinalizada por um hormônio, né, através do seu mensageiro secundário, que é o AMP cíclico. Então, com isso, nós encerramos o estudo da regulação da via glicolítica e estamos aguardando a conversa na aula síncrona para tirarmos eventuais dúvidas. Até lá!